A paz do Senhor, amados irmãos. Quem vos fala, pastor Valdinei. Venho nesta tarde de domingo trazer uma palavra ao teu coração, ao qual Deus colocar o meu coração, e todos os irmãos da Assembleia de Deus, Ministério de Casa Verde, pastor Gabriel, pastor Ameire, ao pastor Evandro, pastor Hugo, presbítero Cícero, presbítero Mauro, nosso irmão diácono, irmão José, presbítero Valdir, a todos os obreiros que pertencem a esse ministério, aos músicos, também a minha esposa, a pastora Valéria, e a todos os departamentos da igreja. Deus colocou uma palavra no meu coração, pastor Gabriel, que nos concedeu essa oportunidade, e eu venho falar ao teu coração. Estamos vivendo dias difíceis, ao qual nós não podemos estar indo à casa do Senhor para prestar cultos a Deus. O templo que foi constituído por mão de homens, mas o próprio Jesus vai nos ensinar que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Paulo nos ensina que devemos cuidar do nosso corpo, porque é templo e morada do Espírito Santo. Então sabemos que a maior representação de Deus na terra somos nós. Somos veículos portadores do Espírito Santo. Queremos conduzir a presença de Deus até os confins da terra. Seria essas obras maiores que nós iríamos fazer no nome de Jesus. Irmãos, estava meditando no texto sagrado em 2 Crônicas, do capítulo 20. Quero compartilhar com todos os irmãos que me ouvem, para que possamos nos alegrar neste domingo, ao qual estaríamos adorando a nosso Deus na casa de oração. Mas, por força maior, nós não poderemos. Então, que esta palavra venha ao teu coração, venha de encontro a este momento que estamos vivendo. Amém? No livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, no verso 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que o avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo:
se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, e nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dá ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o texto ao qual nós acabamos de ler conta-nos a história de Josafá, rei de Judá. Sabemos que Asa, pai de Josafá, fizera aquilo que foi mal aos olhos do Senhor. Asa, na sua doença, na sua enfermidade, não recorreu a Deus, recorreu aos médicos e morreu da sua enfermidade, por fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Porém, assume agora Josafá ao povo de Judá. Josafá, ele busca os primórdios, os princípios de adorar a Deus, tira os postes ídolos de Judá e começa a invocar o nome do Senhor. Porém, nós vemos que no texto anterior nós vamos ver Josafá recebendo uma profecia do profeta Jeú, ao qual vai repreendê-lo diante da sua aliança com o rei Acabe. Vemos que quando Josafá está à frente do povo de Judá, ele vai eliminar a adoração, a idolatria, a postes ídolos. E quando Josafá está perante o seu povo, está diante do seu povo, nós vemos que ele estava voltando a buscar a Deus. O povo de Judá volta a adorar a Deus. Vemos também que no texto subsequente, ele vai estar agora se unindo ao rei Acabe, o rei de Israel. Acabe fizera também aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Acabe tinha os seus 400 profetas que falavam aquilo que era bom aos teus ouvidos. Porém, quando o rei Acabe vai se aliançar com Josafá, e perante esta aliança, Deus não estava com esse propósito na vida de Josafá. Quando vão consultar a um dos profetas,
falaram sempre aquilo que era agradável ao rei de Israel. Porém, Josafá pergunta se havia outro profeta. Micaías estava guardado, e quando vai chamar a Micaías, Micaías fala aquilo que o rei não queria ouvir. Porém, o que fala Micaías para convencer que a peleja em que eles iriam combater, eles iriam perder, mas o povo não iria sofrer. Porém, o único que ia padecer seria o rei Acabe. Acabe não aceita essa profecia. Acabe não concorda com essa profecia. Porém, neste momento, um dos homens de Acabe vai esbofetear ao profeta. E quando o profeta se pronuncia em dizer ao rei que por mais que ele se escondesse, Deus o acharia, haveria um, aleluia, que encontraria no meio do disfarce, no meio da multidão, ao rei Acabe. Vão para a peleja, e no meio da peleja, o rei assírio não vai pedir para que os seus soldados combatam contra o grande ou contra o pequeno. Simplesmente ele quer ferir ao rei de Israel. Mas quando os seus capitães começam a vir contra ao povo de Israel, ao exército de Israel, eles vão ver que o rei que está à frente não é o rei de Israel, é o rei de Judá. E quando grita Josafá no nome do Senhor, eles recuam, e eles voltam agora a recuar. E quando eles recuam, eles vão perceber que o rei que estava à frente do exército não era o rei de Israel, porque disfarçado estava o rei Acabe, estava escondido no meio dos seus exércitos. E quando eles vão se recuando, um arqueiro, um flecheiro, vai espontaneamente armar o seu arco, lançar a sua flecha. E agora a Bíblia nos diz que a flecha que foi lançada vai ser direcionada a um homem que estava escondido, que estava camuflado, que estava escondido no meio da multidão. Mas a flecha tinha endereço e vai atravessar a armadura do soldado. E quem era esse soldado? Era o que estava disfarçado e escondido para não sofrer, aleluia, contra o exército da Síria. Mas quando a flecha o atinge, ele clama por socorro. E quando é separado, ao tardecer, ele vem ao óbito, porque morreu. A palavra de Deus cumpre-se pela profecia de Micaías. Ouvimos que Deus não se brinca, com Deus não se brinca. Agora a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Josafá é repreendido por fazer aliança com Acabe, aleluia, aquilo que Josafá fez que era bom aos olhos do Senhor, tem chamado a atenção de Deus, porque Judá sai da idolatria, Judá sai da adoração a postes ídolos. Porém, Josafá está agora sendo penitenciado por desobediência ao nome do Senhor. Agora os filhos de Amon vão se levantar contra o rei Acabe, contra o rei Josafá, me desculpe. A Bíblia vai nos dizer que quando Josafá ouve que os filhos de Amon se levantam contra Josafá e os filhos de Moabe, Josafá vai temer, vai ter medo, vai se angustiar. Josafá fica com medo, porque ele não tem
guardas o suficiente, um exército suficiente para combater contra este povo. E agora Judá fica temorosa, fica com medo, recua, fica perplexos, ficam morrendo de medo com a sua angústia. Mas quando Josafá se lembra que Deus ainda é Deus, ele vai se curvar, vai dobrar os seus joelhos, e diante da sua súplica, diante da sua adoração, ele vai clamar ao Deus dos céus, ele vai clamar ao Deus eterno, vai se lembrar do Pai de Davi, vai se lembrar do Deus eterno, o Deus que concedeu a vitória ao povo de Israel, ao povo de Jerusalém, ao povo de Judá. E quando Josafá se prostra, ele começa a clamar, apregoa um dia de jejum, sai ao pátio do templo e começa a falar com Deus. Quando Josafá pôs-se em pé na casa do Senhor, ele vai clamar: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, e diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, a espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu ouvirás e livrarás. Aqui está o resultado daquilo que Josafá fizera aos olhos do Senhor. Se ele não temesse a Deus, se ele não buscasse o recurso em Deus, todo Judá iria perecer. Mas ele se lembrou do Deus dos céus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Josafá se pôs de pé diante de Deus, trazendo para os nossos dias, fomos acometidos de uma peste, consequentemente virá fome. Mas quando a igreja se posicionar em buscar ao Deus dos céus, haverá um grande mover na terra. Deus trará livramento para os seus. Deus trará livramento para a terra. Eu acredito na palavra do Senhor, que virá de encontro ao meu e ao teu coração neste domingo. Essa peste que tem assolado ao povo da terra, nações, tribos, países e cidades, mas nós que estamos firmados na promessa de Abraão, o amigo de Deus, o pai da fé, eu te convoco nesta tarde de domingo a levantar as suas mãos ao céu, a clamar ao Deus dos céus, a clamar ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque, ao Deus de Jacó, para que Ele possa ouvir o meu e o teu clamor nesta hora. Haverá redenção na terra, e haverá livramento àqueles que creem e àqueles que clamarem, porque a palavra de Deus, ela é suficiente para nos garantir a certeza de que Deus ainda é Deus. Você que perdeu o temor, você que perdeu o endereço,
Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Haverá redenção, haverá livramento para os que clamam, para os que buscam ao Senhor. Que nesta tarde sirva de exemplo, sirva de testemunho para você que nos ouve, por essas vias, por esses meios de informação que Deus está requerendo do seu povo. Temor, para buscar ao Senhor com temor, para que o povo volte a ter temor ao nome do Senhor. Deus não perdeu o controle, Ele está no controle de tudo, Ele tem todo o poder. Apenas devemos clamar ao Senhor, devemos buscar ao Senhor. Você que me ouve por essas vias de acesso, aleluia, tira um período, tira um momento, volte a clamar ao Senhor, aleluia. Deus está requerendo do seu povo. Você pode me dizer: eu tenho feito tudo certo, eu tenho ido à igreja, eu tenho buscado refúgio na casa do Senhor. Deus permitiu que várias igrejas e templos se fechassem, para que o povo entendesse qual é o maior propósito de Deus em tudo isso. A palavra do Senhor nos mostra que muitos templos foram profanados por falsos profetas, por falsos mestres, falsos ensinadores. E a profecia que veio contra Josafá é que o povo estaria disperso, que o povo não teria mais rei. E assim como o rei Acabe se escondeu, muitos se esconderam e se refugiaram dentro da igreja, para não serem injustiçados, ou para não pagarem um alto preço. Mas Deus, que tem os seus olhos por toda a terra, por toda parte, nem as profundezas do abismo, nem as profundezas das águas, poderá livrar aos falsos profetas, aos falsos mestres, aqueles que profanaram os templos. Por isso Deus está limpando os altares, está trazendo de volta a origem da igreja. Você que está na tua casa, que está reunido com a tua família, a base da igreja, a tua casa, o teu refúgio, a tua fortaleza, nós iremos voltar a adorar a Deus no templo, porque Jesus está voltando, e Ele virá buscar uma igreja adornada, ataviada. A igreja que nós estávamos vivendo neste século não seria a igreja que Jesus iria arrebatar, mas a igreja que Jesus vai arrebatar provavelmente não será um templo entre quatro paredes. Paulo nos ensina em Atos capítulo 17, versículo 24: o Deus que fez os céus e a terra não habita em templo feita por mão de homens, e nem precisa da ajuda da mão do homem para fazer aquilo que é bom, aquilo que lhe apraz. Deus limpou simplesmente os altares, para que nós venhamos ter temor por esta palavra e voltássemos ao primeiro amor, para que fizéssemos a obra do Senhor com excelência e tirássemos toda a eira, toda a poeira, toda a cinza do altar, e o nome do Senhor voltasse a ser exaltado. Deus levanta levitas, Gesiel, para profetizar a Josafá que nesta peleja não tereis que pelejar. Oh, aleluia! Josafá se humilhou, orou ao Deus dos céus, se arrependeu dos seus maus caminhos, voltou ao temor ao Senhor, e Deus se lembrou da promessa feita a Abraão. Filhos de Abraão, filhos da promessa,
voltem a se lembrar de tudo que Deus já disse que iria fazer, porque Jesus está voltando. Um grande livramento para a humanidade. Deus está dando mais uma oportunidade. Muitas coisas vão acontecer, mas não é o fim. Sinais estão acontecendo. Para você que entende, que tem temor a Deus, busque a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Deus estava cansado do que a igreja num todo estava oferecendo para Ele. A partir de hoje, lembre-se do teu Criador e procure ter temor a Deus. Você jovem músico, você jovem, homens e mulheres, pastores, pregadores, cantores, Deus está requerendo de nós, para que nós levantemos a nossa mão em redenção a Ele e glorifiquemos ao nome dEle com santidade. Deus está cobrando isso de cada um de nós. Ainda haverá um tempo de angústia, mas Deus está esperando lágrimas e choro da igreja, para que nós possamos alcançar a misericórdia. Eu quero deixar essa palavra em reflexão ao teu coração, e o desfecho dessa mensagem, a vitória de Josafá perante o povo de Judá, veio por intermédio de um temor, que ele se lembrou do Deus ao qual ele servia. Serve de exemplo para mim e para você. Lembre-se do teu Criador. Jovem, volte para Cristo. Homens e mulheres, voltem para Cristo. Ainda dá tempo da igreja se posicionar, porque quando Cristo virá, talvez você não vai estar dentro da igreja adorando. A Bíblia diz que estarão dois no campo, um será tomado e o outro ficará. Possamos estar em alerta. A qualquer momento a igreja será levada, a igreja será arrebatada. Você está preparado? Será que eu estou preparado? Que possamos nos preparar. Esse tempo de quarentena é os 40 dias que nós deveríamos entender como 40 dias que Deus está requerendo do seu povo. Muitos não entenderam ainda. As vias de acesso, as vias de informação têm deixado o povo assustado. Mas você que teme a Deus, aproveite esse tempo, aproveite essa oportunidade para buscar a Deus. Eu quero orar por você agora. Feche os teus olhos aonde você estiver. Soberano Deus e eterno Pai, que esta mensagem, ó Pai, venha tocar aos corações, que nós possamos voltar ao Senhor, ao primeiro amor, que a igreja do Senhor possa se render aos teus pés, e que haja arrependimento, haja temor no meio dessa geração. Tua palavra é eficaz, Senhor. A vitória é do povo de Deus. Em nome de Jesus, que nesta peleja contra esse vírus nós não teremos que pelejar, porque o Senhor pelejará por nós. O Senhor está no controle de tudo e tem todo o poder. Eu oro, Senhor, por vidas, por famílias que estão sofrendo, perderam entes queridos, mas que possa haver, ó Pai, arrependimento e temor para esta nação. Pai, no nome de Jesus eu oro e te agradeço, no nome do Senhor Jesus.